O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. A experiência de Deus que Moisés fez por ocasião deste episódio da sarça ardente é também a experiência que todos nós somos convidados a fazer. Primeiro porque nesta experiência profunda e misteriosa de Moisés com Deus, está escondida a salvação que Deus preparou para o povo de Israel. Porque é a partir desta experiência e a partir desta presença de Deus experimentada por Moisés na sarça ardente, é que Deus vai chamar Moisés para ir até o Egito, ou voltar até o Egito, porque aqui nesse contexto Moisés fugiu do Egito, porque ele matou lá um egípcio que estava brigando com o filho dos hebreus, né? Ele se colocou como juiz, matou os egípcios e fugiu, para não morrer. E nesse contexto, Deus se revela, Deus se mostra e manifesta para Moisés a missão, que ele deverá voltar para o Egito para resgatar o povo que está lá, escravo. Então, escondida por detrás desta experiência de Moisés está a salvação de Deus, que Deus revela já lá no livro do Êxodo, mas que aponta para Jesus. Esse é um primeiro momento. E o segundo momento é que também nós somos convidados a fazer esta experiência. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando Moisés chegou, Deus já estava lá. Ele olha e observa um pequeno arbusto em chamas que ardia e aquele pequeno arbusto não se consumia. Como diz, a sarça ardente. E naquele pequeno arbusto, naquela pequena fogueira, em cima daquela pequena árvore, está Deus. Por isso que é uma experiência misteriosa. Porque é isso que Moisés vê. De modo que, quando Moisés se aproxima, cada um de nós, se tivéssemos também essa oportunidade, encheria o nosso coração de curiosidade para saber por que aquela chama ardia aquele pequeno arbusto e aquele pequeno arbusto não se consumia. Então, despertou curiosidade no coração de Moisés e ele se aproxima. Vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximou para observar, chamou no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproxima, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. É uma experiência extraordinária. Eu faço uma comparação. Esta
experiência que Moisés fez é a experiência que nós também devemos fazer na Eucaristia. O Deus de Israel que se revelou para Moisés na sarça ardente é o Deus que se dá a nós no altar da Eucaristia. E a nossa experiência, a nossa postura diante desse mistério tão grande, que é a presença de Deus, deve ser a mesma postura de Moisés. Nos aproximar com humildade. Não com curiosidade para tentar descobrir a profundidade desse mistério, mas se aproximar com humildade. Porque o merecimento de estar na presença de Deus e de poder receber Deus que se dá a nós no mistério da Eucaristia, não é por dignidade nossa, não é porque nós somos dignos e nem porque nós somos santos. Mas porque é iniciativa de Deus. Do mesmo jeito que foi para Moisés. Que méritos tinha Moisés para ser escolhido por Deus para ir voltar ao Egito e libertar o povo que estava escravo lá? Mérito nenhum, porque era assassino e além disso era gago também. Poderia ser um empecilho para a ação de Deus. Mas nem o que ele fez no passado, e nem a sua gagueira foi empecilho, porque Deus age. Da mesma forma, Deus se revela a nós no mistério da Eucaristia. Nos convida a uma proximidade, a uma unidade com Ele. Participar de uma Santa Missa, para nós, é um privilégio. Mas não porque nós somos santos e não porque nós somos bons. É um privilégio porque é sempre iniciativa de Deus. É sempre Deus quem toma a iniciativa. No encontro com Deus, nós estamos sempre atrasados, porque Deus sempre está lá. Como na experiência da sarça ardente. Nós estamos sempre atrasados, porque Deus está lá. E nesta experiência, Deus revela quem Ele é. Ele revela quem Ele é, mais ou menos. Ele revela, mas Ele esconde também. E isso também é impressionante. E agora estarei contigo. Então Deus se revela a Moisés. Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esta é a revelação que Deus faz de si mesmo. E na revelação de quem Deus é, Ele também não revela tudo. Ele revela um pouquinho. Ele não revela tudo. E Ele continuará esse processo de revelação até a encarnação de Jesus. Jesus ressuscitado. Depois, Deus revelou tudo que tinha de revelar. E até a ressurreição vai acontecendo, essa revelação de Deus paulatinamente, em etapas. Deus vai se revelando e Deus vai se mostrando. Mas o que Deus deseja para cada um de nós é que nós tenhamos coragem de construir com Ele um relacionamento profundo, de intimidade, como fez Moisés. Porque o que Deus não revelou com sua palavra, Ele só vai revelar na intimidade do coração. De coração para coração, Deus continuará revelando-se aquilo que Ele não revelou por obra, ou na pessoa de Jesus e por obra do Espírito Santo. Ele revela no momento de comunhão, no momento de intimidade de cada um de nós com Ele. Então, Ele nos convida para este encontro. E eu repito, Ele nos convida para esse encontro e nós já estamos atrasados, porque Ele já está esperando. Ele está lá, sempre esperando, para conceder a nós uma experiência de encontro que vai mudar o rumo da nossa vida.
que vai mudar o significado da nossa existência. E para compreender, aí o que nos diz o Evangelho, para compreender o mistério da revelação de Deus para nós, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos viver a humildade. E quando a gente fala de humildade, que nos diz o texto, é preciso a gente compreender o movimento de Deus mesmo é que se abaixa, Deus mesmo é que se aniquila. Ele sendo Deus, diz a carta aos Colossenses, ele sendo Deus, se fez igual a nós. Se fez homem. Assumiu a condição de escravo. Não esvaziou a sua condição divina, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou de tal ponto que se colocou na nossa altura. Isso é a humildade de Deus. E a humildade que Deus propõe para nós é também essa, que a gente se abaixe da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa soberba. Que a gente se abaixe no sentido de que a gente compreenda que não dá para a gente viver a nossa própria vida e sermos felizes fazendo a vontade de Deus, se não nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós acharmos que somos importantes ou acharmos que somos alguém na vida, não daremos espaço para Deus. E isso faz a gente compreender que a nossa felicidade inclui necessariamente Deus, que não dá para a gente ser feliz deixando Deus de fora, deixando Deus de lado. Porque nós não somos deuses da nossa vida. Nós não somos senhores da nossa vida. E observar as palavras e os ensinamentos de Jesus é observar o próprio Deus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, Jesus disse que para entender o mistério dessa revelação, a gente precisa de humildade. E qual é a palavra que Jesus diz de si mesmo? O que é que Jesus revela de si mesmo? Ele revela que ele é Deus. Assim como o Pai é Deus, ele também é Deus. Porque ele e o Pai estão intimamente unidos. E ele não fez nada que o Pai não tivesse pedido que ele fizesse. Ele não fez nada por ele mesmo. Ele não fez nada por vontade somente dele. Ele fez porque era, antes dele fazer, a vontade do Pai. Então, esse mistério de unidade, esse mistério de unidade, da divindade, de unidade das três pessoas na divindade de um único Deus. Três pessoas, um único Deus, na mesma divindade. E esta realidade, ele revelou, ele se auto-revelou em Jesus. E para compreender o mistério desta revelação, nós precisamos ter o coração humilde. Porque foi aos pequeninos que Deus revelou essas coisas. Aos sábios e os entendidos deste mundo, Deus escondeu esses mistérios. Não são os sábios e os entendidos deste mundo que Deus revelou o mistério da sua presença. Ele revelou aos pequeninos, aos humildes, aos simples. E o exemplo primeiro disso é a Virgem Maria. Pequenina, humilde serva do Senhor. E nela, Deus veio habitar. E através dela, nós conhecemos o mistério da salvação.
Então, se nós não tivermos coragem de esvaziar-nos de nós mesmos, sair da nossa arrogância, também nós não poderemos experimentar o mistério dessa revelação. Nós só podemos compreender se sairmos, né, se esvaziarmos de nós mesmos, como a Virgem Maria fez. Ela pôde ser cheia de graça quando o anjo a saudou, justamente porque ela era vazia de si mesma. Se ela fosse cheia de si mesma, ela não teria espaço para Deus. Ela não seria plena de graça, porque ela estaria cheia de si mesma. Então, se nós queremos ser também cheios de Deus, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para que Deus possa ocupar e preencher o nosso coração. Aos familiares que hoje rezam o 7º dia de seu ente querido, rezamos, nos solidarizamos e pedimos a Deus que vocês não percam a fé e nem a esperança, mas que se fixem o seu olhar em Deus e busquem nele a esperança para passar por esse momento difícil e passar fazendo sempre a vontade de Deus, se convertendo cada vez mais. Aos familiares e amigos, a minha oração e minha solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.